identidade emocional. Esse é o tema da nossa entrevista agora com a terapeuta emocional Cidinha D'Agostinho, que vem lá de São José do Rio Preto e nos encontra aqui no Garden Catanduva Shopping. Cidinha, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco. É um grande prazer recebê-la em Catanduva. Seja bem-vindo. O prazer é meu. Eu que fico muito lisonjeada, viu, pelo convite. Bom, a Cidinha lançou um livro que está aqui, empresta para mim, meu anjo. Ter ou ser? Eis a nova questão. E é justamente de identidade emocional que essa obra da Cidinha trata e ela vai contar pra gente um pouquinho agora. Cidinha, eu confesso a você que quando ouvi a primeira vez o título do seu livro, eu julguei que houvesse algum tipo de tom de consumismo, que tratasse da questão do consumismo dos tempos modernos. Mas não é bem assim. Verdadeiramente, está inserido nesse contexto, mas não assim de forma tão focada. Porque, na verdade, a identidade emocional, ela define o perfil masculino e o perfil feminino. Veja bem, a mulher, ela tem uma ideia de falta. E por conta dessa ideia de falta, ela tende a querer quantificar, ela quantifica as coisas. E o homem tem uma ideia de falha. E essa ideia de falha faz com que o homem tenda a qualificar as coisas. Então, acaba tendo uma ideia, mas não necessariamente como essa ideia de consumismo. Mas a mulher tende a agregar, a resolver, a concluir, justamente por quê? Porque essa ideia de falta faz com que ela queira exatamente concluir. Uma ideia de conclusão é muito gratificante para a ideia feminina. Agora, como é que você separou essas identidades? O ter e o ser são definições dessas identidades? Isso, exatamente, Foi com estudo, muito trabalho, foi com verdadeiramente você no consultório. Sua vivência profissional principalmente. Exatamente, né? É um feeling assim que eu percebi e fui adequando e desenvolvi essa técnica. Essa técnica foi oficializada, ela é uma técnica que veio como técnica científica, então hoje, graças a Deus, é reconhecida e isso me ajuda muito, porque quando chega a mim um casal, por exemplo, eu, por conta disso, já tenho essa ideia desse sistema que é a identidade emocional. Então eu já sei como funciona o sistema masculino e como funciona o sistema feminino. Quando você descobre o valor de cada um, você consegue fazer essa separação e fazer com que a pessoa usufrua dessa ideia. Porque quando você entende que o sistema dita muitas regras no comportamento, tanto feminino como masculino, a pessoa entendendo isso, ela tira do pessoal. Faz pra mim, fez isso pra mim. Muitas coisas são, obviamente, valor da pessoa. Mas aí no caso, Cidinha, quando você diz assim que você já sabe como é que funciona, então sempre vai ser assim? Ou há exceções de personalidades em que que a mulher não seja agregadora, como você disse, e que o homem não seja o qualitativo, como você falou? Há situações? Veja bem. Salvo algumas exceções, mas raríssimas exceções. A gente já parte do pressuposto que as mulheres são da linha ter, identidade emocional ter, e o homem da identidade emocional ser. Eu, por exemplo, tenho um casal que é trocado. Conheço outras pessoas que são da linha, por exemplo, o homem com a identidade ter. Eu conheço mais 3 pessoas. Mas é muito raro. Então a gente já parte desse pressuposto. Partindo desse pressuposto, a convivência obviamente fica muito melhor. Com certeza absoluta. Justamente porque, vamos supor, a mulher por essa ideia de falta, que ela tende a agregar, a completar, ela tem a necessidade da conclusão, né? O homem não, ele já fechou o primeiro ciclo emocional. Então ele tem uma ideia de falha. O homem, então, não tem essa necessidade de completar, ele tem uma ideia de superar. Então, a mulher, ela trabalha com o antes. Então, ela está sempre prevenindo, preocupada. O antes é que faz a direção na mente da mulher. O homem, não.
ele completou esse ciclo, então ele parte pro depois. Então, o homem, se não for uma ideia de gosto, ele tende a falar, depois eu faço, né? E a mulher, ela se queixa muito disso. Então, isso é um dos pontos que está dentro dessa ideia e que, quando a mulher entende, ela fala, meu Deus, então não é comigo, né? O homem mesmo. O homem é a mesma coisa, porque a mulher com essa ideia de querer acabar, e às vezes ela fica ali naquela tecla e os homens, meu Deus, eu falo, mas é assim. A outra também é, a outra também é. Então, se as pessoas chegam a essa conclusão, só para a gente fechar o nosso bate-papo, Cidinha, o livro traz essas explicações, o livro mostra como é que a gente pode chegar a um denominador comum, porque eu me vi nessas situações, sabe? De eu querer fazer, e o marido depois. Então, se a gente ler juntos, a gente chega a um acordo final. Perfeito, exatamente. Esse é o meu propósito. É entender, fazer com que a pessoa entenda que esse sistema existe, porque a nossa mente trabalha com uma ideia de sistema, tem o processo mental, que é uma coisa que a gente pode falar, tem esse sistema que é a identidade emocional. Então, quando as pessoas começam a entender como funciona a mente, descobre esse sistema diferenciado, porque eu falo, o certo é juntar os iguais e saber que existe diferença, não é? Não é? Cidinha, foi um prazer conversar com você, foi uma delícia. Eu agradeço muitíssimo a sua presença, viu? Prazer é meu. E eu sei que ela falou agora a questão do poder da mente, então já fica aqui o convite para que a gente possa futuramente no Simples Assim também abordar essa questão do poder da mente, que eu acho muito oportuno. Com muito, muito prazer. Simples assim. Simples assim.